Fala galera aqui do canal da Asus Brasil ROG, eu sou a Letícia Vex, eu também conhecida aí na internet como @Leticinho, segue nós lá. E hoje estamos aqui com uma fonte, essa fonte aqui ROG Strix 1000 watts, para falar de fonte, não necessariamente desta fonte aqui em específico, mas para responder a pergunta: como faz para escolher a fonte ideal para o seu setup gamer? Quer saber mais? É só continuar aqui no vídeo. Dica Asus. Quer receber conteúdo sobre os melhores hardwares e periféricos direto na sua For You? Então segue a Asus no TikTok. Tem muito conteúdo para você curtir tudo sobre o universo gamer de PCs. Segue a gente lá! Queridos inscritos aqui desse canal, como eu falei para vocês, aqui comigo ela, a ROG Strix 1000 watts, uma fonte aí potentíssima para o seu setup gamer, mas a gente não vai falar só dessa bonitona aqui não, eu trouxe ela para ilustrar para vocês um pouco algumas coisas que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas a pergunta é: como faz para escolher a fonte perfeita para o seu PC? A fonte, gente, ela é realmente aí uma peça que muitas vezes é negligenciada, né? Quando a gente está fazendo a escolha de todas as coisas que a gente vai ter no nosso setup, o que vai ser de placa-mãe, de placa de vídeo, de gabinete, aquela coisa toda, mas a gente esquece às vezes da fonte. Sendo que a fonte, ela é muito importante, porque sem a fonte, nada disso vai funcionar de maneira correta, nada disso vai funcionar bem no seu PC. Inclusive, se você escolher uma fonte abaixo do seu gasto energético, cara, talvez você não consiga nem ligar o seu computador, ou ele vai desligar do nada, vai ser péssimo, vai quebrar suas peças. Então a escolha da fonte é algo muito importante. Como que a gente começa a fazer a seleção, então, de quanto que eu preciso? Quantos watts eu preciso? Eu preciso de uma fonte de 550, 600, 700, 750... 800 mil? Enfim, o céu é o limite aí. A gente tem onde fontes no mercado de 1400 watts, as Torres, por exemplo, aqui da ROG, muito boas fontes. Mas enfim, será que você precisa de tudo isso? Vamos entender. Primeiro, eu acho que a gente pode começar a entender fonte, como escolher a fonte, justamente pelo nome delas, que já vai dar uma dica aí justamente de quantos watts aquela fonte ali tem. Então aqui a gente tem, por exemplo, o ROG Strix, que vai justamente indicar que essa é uma fonte que faz parte da linha ROG Strix. A gente vai ter da Asus aqui também linha Lock, linha Tor, também vamos ter fontes Tough Gaming, fontes Prime, enfim, muita coisa, que vão ter algumas diferenças, mas, por exemplo, essa aqui é a básica ROG Strix. Na linha ROG Strix, a gente já tem justamente esse perfil mais gamers, então são fontes que estão aí com 700, 800, 850, 1000, 1200 watts. E aí a gente vai para a questão do nome, que é 1000 watts. Justamente essa é uma fonte que entrega 1000 watts. E você vai encontrar esse mesmo modelo de fonte em watts menores e maiores. Então preste atenção nessa nomenclatura. Para calcular quantos watts você precisa no seu setup, gente, como tudo na montagem de PC, como tudo de hardware, depende. Depende do que você tem aí na sua casa, o que você escolheu para o seu setup. Se você tem aí uma GPU 4090, você vai precisar de uma fonte com mais watts. Se você tem uma GPU mais antiguinha, mais velhinha, mais básica, não vai precisar de tantos watts assim. É uma boa coisa a gente começar esse cálculo realmente pela GPU, porque se a gente parar para pensar, a GPU vai ser aí, gente, pelo menos metade do gasto energético do seu setup. O gasto energético é tudo que todas as peças vão puxar de energia para funcionar. É uma soma que você vai fazendo de o quanto a sua GPU gasta, o quanto a sua CPU gasta, o quanto as suas fãs gastam, o quanto os seus HDs, SSDs e por aí vai gastam, o quanto seu LED, RGB gasta. E você vai somando esse custo energético para ver quantos watts você vai precisar. Existem aí na internet várias calculadoras bem específicas para você colocar tudo que você tem, tudo que você está pensando em comprar e descobrir exatamente quanto que você vai precisar aí de watts da sua fonte. Aqui na Asus a gente tem um site também, eu vou deixar ele na descrição para vocês, que justamente a gente coloca aí principalmente a sua GPU e a sua CPU. Você vai dizer o que você está usando ali. A partir da sua CPU já dá para ter uma ideia, talvez, da sua placa pelo socket, enfim. E aí a gente faz esse cálculo e indica para você uma fonte ideal. Lembrando também, gente, isso está inclusive lá no site, mas acho bom relembrar aqui também que, se você vai fazer overclock, você precisa considerar isso aí no seu gasto energético. Porque sempre que você vai fazer overclock, o seu gasto energético vai aumentar. E aí uma dica pessoal minha, tá, gente? É um achismo meu. Mesmo que você não vá fazer overclock, faça o cálculo como se você fosse fazer.
Por quê? Porque a fonte é um produto que a gente consegue reutilizar por mais tempo, a gente consegue manter a mesma fonte e às vezes trocar a placa-mãe, trocar a GPU, trocar a CPU e talvez manter a mesma fonte. Mas a gente precisa ter aí uma margem, porque a tendência é que realmente as coisas vão se atualizando, a gente vai pegando coisas melhores para o nosso setup e com gasto energético maior. Então, se você foi lá e fez que você precisa de 600 watts para o seu setup, mas se você for fazer overclock, você precisa de 700, vai pelos 700, não vai pelos 600 não, pra você ter essa margem aí. Porque aí, se você resolver trocar a sua CPU para um pouquinho melhor, se você resolver trocar a sua GPU para um pouquinho melhor também, colocar mais fãs no seu gabinete, enfim, aquela coisa toda, você tem essa margem para você poder fazer esses upgrades sem ficar na ponta da flecha, no fim da navalha, entendeu? Tem uma margem ali. Como eu falei, existem vários sites para você fazer esse cálculo. É super importante que você faça esse cálculo sim, você não simplesmente viaje na maionese, mas dá para você usar principalmente de base o gasto energético da sua GPU. Quase todos os vídeos eu falo aí qual que é a fonte recomendada para GPU, quando a gente está falando de alguma GPU, e é só você procurar no site da ASUS que sempre você vai encontrar essa informação lá em especificações. Mas nem só de watts se faz aí uma fonte, tem outros fatores também para você escolher essa sua fonte. Uma delas bem importante, bem legal, que tá sempre também aí nas fontes ASUS, é aqui ó, essa certificação 80+. Todos os vídeos de fonte eu falo disso, aqui vamos esmiuçar exatamente. A certificação 80+ é uma das certificações aí, existem várias, mas é uma das mais famosas, mais conhecidas, mais bem estruturadas, enfim, que vai falar sobre eficiência energética. Eficiência energética no sentido de, a sua fonte aqui, por exemplo, ela entrega 1000 watts. Só que sempre que você está usando essa fonte, existe uma parte ali dessa movimentação, né, dessa funcionalidade da fonte, que se perde por causa do calor. Então, desses 1000 watts, vamos dizer que não é 1000 watts que está sendo entregue. Essa certificação 80+ justamente está falando de uma porcentagem da eficiência energética, o quão acima de um limite mínimo que a fonte está trabalhando. Fontes que têm essa certificação 80+, então estão acima do mínimo, acima de uma média boa de 80% justamente de eficiência energética. As fontes Lock têm essa certificação, as fontes Store têm essa certificação, as fontes TUF têm essa certificação, as fontes ROG Strix têm essa certificação. Porque não adianta, gente, você comprar realmente uma fonte que tem aí 1.400 watts e ele não conseguir entregar isso para você, porque a eficiência energética do produto não é boa. Então procurem também essas certificações para você entender o produto que você está comprando. Outra certificação também importante que todo mundo esquece, a certificação de ruído. As fontes da ASUS aí, várias delas também vão ter a certificação Cybernetics de ruído Lambda, que justamente vai falar do quão barulhentas essas fontes são quando elas estão aí trabalhando e o ruído que fica ou não no ambiente quando elas estão funcionando. Ter essa certificação significa que justamente elas são silenciosas, então não vai ter aquele desgaste da sua vida porque você está ouvindo ali aquele barulho o tempo todo. Procurar fontes que também tenham essas certificações também é interessante, porque assim, gente, a gente que joga, a gente fica muito tempo na frente do PC, vocês sabem disso. E aí, se a gente não se atenta a esses detalhes, como por exemplo, por onde que tá saindo o ar do PC? Ele tá sendo jogado na nossa cara? Tá fazendo muito barulho? Tá ficando incômodo ficar nesse ambiente? Se a gente não presta atenção nessas coisas, fica difícil ficar na frente do PC algumas vezes. Então, são detalhes importantes para realmente a gente ter conforto, né? E tá pagando uma coisa que vale a pena. E por último, mas não menos importante, é também interessante a gente procurar por fontes modulares. E eu vou dizer isso, gente, que é importantíssimo procurar por isso, porque é um saco montar PC com aquelas fontes que não são modulares. Não vou mentir pra vocês, é um saco. Você quer fazer organização de cabo no negócio e você tá com uma fonte que não é modular, fica 1 bilhão de cabos ali que você não tem aonde plugar. O que são fontes modulares, Letícia? Olha só que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aqui na bundinha da fonte. Vocês estão vendo que aqui eu tenho só este cabo plugado? Eu posso ter mais cabos aqui. A gente tem mais entradas para plugar mais coisas. Isso é a fonte modular. Você pluga o que você precisar usar aqui e coloca dentro do seu gabinete para plugar aí nos seus componentes. Se você tiver menos coisa para plugar, menos cabo que vai estar aí plugado na fonte. Até porque não tem sentido você ficar com aquele monte de cabo aqui, né? Que, enfim. Então, procurar por fontes modulares também é um diferencial bem interessante na hora de você escolher a sua fonte,
para você ter aí uma organização de cabos melhor, uma estética melhor no seu setup como um todo, que a gente sabe que hoje em dia todo mundo adora aí deixar o PC bonitão e vai com certeza facilitar aí a sua montagem. Bom, gente, existem alguns outros detalhezinhos que a gente pode sempre pensar quando a gente estiver falando de fonte. Por exemplo, se você quiser montar aí um setup reduzido, talvez um small form factor, talvez não seja ideal você procurar uma fonte ATX, talvez você pode procurar uma SFX, que é uma fontezinha menor, que nem a ASLOC, que eu já falei aqui no canal. Tem a questão estética também, que existem fontes pretas, existem fontes brancas, fontes com RGB, fontes sem RGB. Mas em geral, para você escolher realmente aí pela questão da eficiência energética, é isso. Fazer o cálculo do que você tem no seu PC e descobrir o que você vai precisar utilizando esses sites aí utilitários. Ou então, se guiando de maneira básica pela sua GPU. E vale lembrar, gente, que às vezes assim, parece pouca coisa a gente colocar uma fan a mais ali no nosso gabinete, no nosso setup. Não vai fazer diferença, mas às vezes faz sim. Então, faça o cálculo, procure sites onde você consegue fazer esse cálculo. Aqui na descrição eu vou deixar para vocês o da ASUS, mas se atentem a esses detalhes, porque como a gente sabe, não é fácil o hardware, é difícil de aprender, é difícil de entender, mas com o tempo vocês vão pegando. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!